Você pode mudar sua realidade. Napoleon Hill. Antes de entrarmos no assunto de hoje, eu quero começar de uma maneira diferente. Quero agradecer. Agradecer de verdade a cada pessoa que está inscrita neste canal, a cada pessoa que acompanha os vídeos, que deixa uma mensagem, compartilha, comenta, participa das nossas reflexões e, principalmente, continua aqui. Um canal não é construído apenas por quem aparece diante de uma câmera, escreve um roteiro, edita um vídeo ou publica um conteúdo. Um canal é construído por uma comunidade e vocês fazem parte disso. Por isso, muito obrigado por estarem aqui. E quero aproveitar para contar uma novidade. Em breve, teremos uma nova área de membros, pensada para quem deseja estar ainda mais próximo do nosso trabalho e ter acesso a conteúdos especiais. Estamos preparando tudo com carinho e assim que estiver pronto, eu vou explicar aqui no canal como vai funcionar. Agora eu quero conversar com você sobre uma frase que, à primeira vista, pode soar simples demais. Você pode mudar sua realidade. Mas cuidado! Eu não estou dizendo que basta fechar os olhos, imaginar uma mansão, repetir algumas palavras e esperar que o universo entregue tudo na sua porta. Mudar a realidade exige algo muito mais profundo. Exige mudar aquilo que produz a realidade. Imagine duas pessoas diante exatamente da mesma oportunidade. As duas vivem na mesma cidade. As duas conhecem as mesmas pessoas. As duas recebem a mesma informação. Uma pensa, isso não vai funcionar. A outra pergunta, como eu poderia fazer isso funcionar? A realidade externa naquele instante é praticamente a mesma. Mas alguma coisa já começou a se separar dentro delas. Uma encontrou uma parede, a outra começou a procurar uma porta. E talvez uma das grandes lições presentes no pensamento de Napoleon Hill esteja justamente aí. Antes de construir alguma coisa no mundo material, o ser humano geralmente constrói uma representação dessa coisa dentro da própria mente. Uma empresa começa como ideia. Uma música começa antes de existir como som. Um prédio existe no projeto antes de existir na paisagem. Um livro existe no pensamento antes de chegar ao papel. Uma viagem acontece mentalmente antes de alguém comprar a passagem. E uma nova vida também começa dessa maneira. Não pronta, não garantida, mas concebida. O problema é que muita gente utiliza esse mesmo mecanismo ao contrário. Constrói mentalmente o fracasso antes mesmo de tentar. Constrói a rejeição antes de conversar. Constrói a derrota antes de competir. Constrói a pobreza antes de procurar uma oportunidade. Constrói o abandono antes de amar. Constrói a impossibilidade antes de começar. Depois, olha para os resultados e diz, está vendo? Eu sabia. Mas será que sabia? Ou participou silenciosamente da construção daquele resultado? Essa pergunta pode incomodar. E talvez precise incomodar, porque existe uma diferença gigantesca entre assumir responsabilidade pela direção da própria vida e acreditar que controlamos absolutamente tudo. Nós não controlamos tudo. Você não controla a economia, não controla todas as decisões de outras pessoas, não controla acidentes, não controla determinadas perdas, não controla o passado. Não controla todos os acontecimentos que chegam até você, mas existe um território que precisa permanecer sob sua administração. A resposta que você dará ao que acontece. E essa resposta pode mudar completamente aquilo que acontece depois. Essa é a chave. Você não precisa controlar o primeiro acontecimento para influenciar o segundo. Talvez você tenha recebido um não. Isso aconteceu. Mas o que você fará depois desse não? Talvez um projeto tenha fracassado. Isso aconteceu. Mas qual informação você vai retirar desse fracasso? Talvez você tenha perdido dinheiro.
Talvez alguém tenha ido embora. Talvez uma oportunidade tenha desaparecido. Talvez você tenha começado novamente mais vezes do que gostaria de admitir. Nada disso precisa ser romantizado. Perder dói, fracassar dói, ser rejeitado dói. Ter dificuldades financeiras pode ser extremamente desgastante. Mas existe uma pergunta que separa pessoas que permanecem presas de pessoas que começam a reconstruir. O que ainda está sob meu controle? Essa pergunta devolve poder. Porque enquanto sua atenção estiver exclusivamente concentrada naquilo que você não consegue modificar, sua energia ficará presa. Napoleon Hill estudou durante anos pessoas que construíram grandes resultados e encontrou determinados padrões. Um deles era a clareza de propósito. Outro era a persistência. Outro era a capacidade de tomar decisões. Outro era a associação com pessoas que fortaleciam determinado objetivo. Mas existe uma característica atravessando praticamente todas essas ideias. Essas pessoas não aceitavam passivamente que a circunstância presente determinasse o destino final. Observe isso: circunstância presente, não destino final. Você pode estar com pouco dinheiro hoje. Isso é uma circunstância. Você pode estar começando um negócio pequeno. Isso é uma circunstância. Pode estar desempregado. Circunstância. Pode ter um canal pequeno. Circunstância. Pode estar estudando alguma coisa e ainda não dominar aquilo. Circunstância. Pode ter cometido erros. Circunstância. O perigo começa quando você transforma circunstância em identidade. Meu negócio não deu certo é diferente de eu sou um fracassado. Estou passando por dificuldades financeiras é diferente de eu nasci para ser pobre. Ainda não consegui é completamente diferente de eu nunca vou conseguir. Percebe? A linguagem interna pode transformar uma situação temporária em uma sentença permanente. E é por isso que você precisa vigiar a maneira como conversa consigo mesmo. Não para viver dentro de uma fantasia, mas para impedir que sua própria mente trabalhe contra você. Você pode olhar para a conta bancária e reconhecer: preciso melhorar isso. Perfeito. Agora, acrescente: qual habilidade posso desenvolver? Que despesa preciso reorganizar? Que oportunidade ainda não estou enxergando? Existe alguma renda que posso criar? Existe alguma coisa que eu sei fazer e poderia transformar em serviço? Quem já conseguiu aquilo que estou tentando conseguir? Que conhecimento está faltando? Veja a mudança. Você saiu da reclamação e entrou na investigação. E uma mente investigativa encontra possibilidades que uma mente derrotada ignora. Urbane, sua realidade começa a mudar quando suas perguntas mudam. Isso é extremamente importante. A qualidade das perguntas que você faz influencia a qualidade das respostas que procura. Se você pergunta, por que tudo dá errado comigo? Sua mente começa a procurar provas de que tudo dá errado, mas experimente perguntar, o que posso aprender com isso? A busca muda. Como posso aumentar minha renda? A busca muda novamente. Que habilidade poderia me tornar mais valioso profissionalmente daqui a 6 meses? Outra busca. Que pessoa poderia me ensinar algo importante? Outra direção. Que hábito está roubando meu tempo? Outra descoberta. Não é mágica, é direcionamento. Você começa a colocar sua atenção sobre aquilo que pode produzir movimento, e aquilo que recebe atenção tende a receber energia. Aquilo que recebe energia tende a receber ação, e ações repetidas produzem consequências. É dessa maneira que uma transformação interior começa lentamente a ganhar forma no mundo exterior. Pense em uma pessoa que decide mudar de vida financeiramente. No primeiro dia, talvez nada aconteça. Ela começa a estudar. A conta bancária continua igual. Ela aprende uma habilidade.
A conta talvez continue praticamente igual. Ela corta um desperdício. Pouca coisa muda. Ela começa um projeto paralelo. Ainda quase ninguém percebe. Continua, erra, corrige, aprende, conhece alguém, recebe uma oportunidade, ganha o primeiro dinheiro, reinveste, melhora. Depois de algum tempo, alguém olha de fora e diz: que sorte! Mas não viu os meses em que nada parecia acontecer. É exatamente nesse território invisível que muitas mudanças são construídas. A semente não vira árvore no momento em que você a coloca na terra. Existe um período em que aparentemente não existe resultado algum. E ainda assim existe atividade. Com a vida também acontece isso. Talvez você esteja vivendo uma etapa em que seus esforços ainda não se transformaram nos resultados que gostaria. Não use isso como desculpa para continuar indefinidamente em algo que claramente não funciona. Persistência não significa teimosia cega. Persistência inteligente observa, testa, mede, corrige, muda a estratégia, aprende, mas mantém o propósito. Essa diferença é fundamental. Você pode mudar a rota sem abandonar o destino. Pode abandonar um método sem abandonar o sonho. Pode reconhecer que uma ideia ficou ultrapassada e desenvolver outra. Pode encerrar uma parceria ruim. Pode estudar uma tecnologia nova. Pode começar novamente. Pode mudar de profissão. Pode criar outra fonte de renda. Pode reconstruir. Isso também é persistência. Às vezes, persistir não significa continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Significa continuar procurando uma maneira. O passado é informação, não endereço. Quantas pessoas vivem emocionalmente dentro de acontecimentos que terminaram há 10, 15 ou 20 anos? O corpo envelheceu, o calendário mudou, o mundo mudou, mas a conversa interna continua presa naquele acontecimento. Fizeram isso comigo. Perdi aquela oportunidade. Meu casamento acabou. Meu negócio quebrou. Eu deveria ter feito aquilo. Eu deveria ter comprado. Eu deveria ter vendido. Eu deveria ter estudado. Talvez devesse. Mas você não possui uma máquina do tempo. Então existem apenas duas coisas úteis que podem ser retiradas do passado: aprendizado e experiência. O restante pode virar peso. Napoleon Hill falava muito sobre medo, indecisão e procrastinação. E existe uma relação profunda entre essas três coisas. Uma pessoa que foi ferida pode começar a ter medo de decidir. Com medo de decidir, adia. Ao adiar, perde oportunidades. Ao perder oportunidades, reforça a crença de que sua vida não muda. Forma-se um ciclo. E ciclos precisam ser interrompidos, às vezes por uma decisão pequena. Arrumar aquela gaveta, fazer aquela ligação, enviar aquele currículo, começar aquela caminhada, publicar aquele primeiro trabalho, estudar durante 30 minutos, cancelar uma despesa desnecessária, pedir desculpas, dizer não, dizer sim, começar. Existe uma força gigantesca no ato de começar, porque o movimento produz informação. Enquanto você está parado imaginando 50 cenários, todos eles são hipóteses. Quando age, começa a receber dados reais. Funcionou? Não funcionou? Precisa melhorar? Alguém demonstrou interesse? Existe mercado? Qual foi a resposta? Agora você consegue ajustar. Por isso, cuidado com a busca pela certeza absoluta. Ela pode ser uma forma sofisticada de procrastinação. Você não precisa saber exatamente como serão os próximos 5 anos. Talvez precise saber qual é o próximo passo. Depois dele, você enxergará o seguinte: uma palavra sobre este canal. E já que estamos falando sobre continuar mesmo quando as circunstâncias mudam, eu quero abrir um pequeno espaço no meio deste vídeo para falar com você. Neste momento, nosso canal está temporariamente sem monetização.
Isso significa que o trabalho continua, roteiro, produção, edição, pesquisa, publicação e todo o esforço necessário para manter os conteúdos chegando até você, mas sem aquela receita que normalmente ajuda a sustentar essa produção. E eu tomei uma decisão: continuar. Porque seria incoerente produzir conteúdo sobre persistência e abandonar tudo justamente diante de uma dificuldade. Por isso, deixei o Paz e Pix na descrição ou no comentário fixado. Não existe obrigação alguma. Continue assistindo normalmente. Mas se este conteúdo faz diferença para você e você puder contribuir com qualquer valor, essa ajuda será muito bem-vinda e será direcionada à continuidade do trabalho do canal. Mesmo uma pequena contribuição já ajuda. E, independentemente disso, assistir, comentar e compartilhar também fortalece muito o nosso trabalho. Muito obrigado. Agora, observe como a própria situação que acabei de contar se conecta com o nosso tema. Quando alguma coisa externa muda, você possui duas possibilidades: transformar aquilo em sentença ou transformar aquilo em problema a ser resolvido. Problemas podem ser resolvidos. Sentenças são aceitas. Eu prefiro trabalhar com problemas. E quero que você desenvolva essa mentalidade também. Estou sem dinheiro. Problema. Como posso aumentar minha renda? Investigação. Meu projeto não cresceu. Problema. O que precisa ser melhorado? Investigação. Meu relacionamento está ruim. Problema. Existe diálogo, mudança e reconstrução possível? Investigação. Não gosto da minha condição física. Problema. Que hábitos seguros e sustentáveis posso começar a desenvolver? Investigação. A realidade não muda porque você nega os problemas. Ela começa a mudar quando você os encara sem permitir que eles destruam sua capacidade de pensar. Sua mente precisa de uma direção. Imagine entrar em um táxi e dizer: "Eu não quero ficar aqui." O motorista pergunta: "Para onde você quer ir?" E você responde: "Não sei, só não quero ficar aqui." Como ele escolherá o caminho? Muita gente vive assim. Sabe exatamente aquilo que não quer. Não quero dívidas, não quero esse emprego, não quero essa casa, não quero essa vida, não quero esse relacionamento, não quero passar necessidade, mas nunca define com precisão aquilo que deseja construir. Você precisa começar a formular uma direção. Não precisa ser perfeita, mas precisa existir. Que vida você gostaria de construir nos próximos anos? Quanto gostaria de ganhar? Que tipo de trabalho gostaria de realizar? Que conhecimento precisa adquirir? Como gostaria que fosse sua saúde? Como gostaria de tratar sua família? Onde gostaria de morar? Que tipo de pessoa precisa se tornar para sustentar essa nova realidade? Essa última pergunta é poderosíssima, porque algumas pessoas querem um resultado novo, mantendo exatamente os hábitos que produziram o resultado antigo. Querem prosperidade sem organização. Querem saúde sem mudar hábitos. Querem conhecimento sem estudar. Querem negócio sem aprender a vender. Querem liberdade financeira sem aprender a administrar dinheiro. Querem respeito sem cumprir a própria palavra. Querem mudança sem desconforto, só que toda transformação cobra alguma coisa. Às vezes cobra disciplina, às vezes cobra humildade, às vezes cobra estudo, às vezes cobra paciência, às vezes cobra coragem para abandonar algo que já terminou. Às vezes cobra a capacidade de dizer: "Eu estava errado", e começar novamente. Essa frase pode libertar uma vida. Eu estava errado. Não existe vergonha nisso. Vergonha seria descobrir que está indo para o lugar errado e continuar apenas para não admitir que precisa mudar. Você não é obrigado a permanecer fiel às decisões tomadas por uma versão antiga de você. Se adquiriu novas informações, pode tomar novas decisões. Isso é evolução.
E o ambiente também constrói realidade. Agora chegamos a um ponto que muita gente ignora. Você pode estar tentando mudar internamente, enquanto permanece mergulhado diariamente em um ambiente que reforça exatamente aquilo que deseja abandonar. Todo mundo reclama. Todo mundo ridiculariza quem tenta. Todo mundo fala de impossibilidade. Todo mundo transforma a ambição saudável em motivo de piada. Você conta uma ideia e alguém imediatamente explica por que não dará certo. Cuidado! Não estou dizendo para abandonar pessoas simplesmente porque pensam diferente de você, mas você precisa selecionar aquilo que alimenta sua mente. Napoleon Hill valorizava muito a associação entre pessoas com objetivos e conhecimentos complementares. Hoje, isso é ainda mais importante. Você pode carregar uma biblioteca inteira dentro do telefone. Pode assistir a aulas de pessoas extraordinárias. Pode estudar idiomas, programação, marketing, finanças, desenho, música, vendas, inteligência artificial, empreendedorismo. Praticamente qualquer assunto. Nunca tivemos tanto conhecimento disponível e, paradoxalmente, nunca tivemos tantas distrações disponíveis. A mesma tela que pode ensinar uma profissão pode consumir 4 horas da sua vida com conteúdos que amanhã você nem lembrará que assistiu. Então, a pergunta não é apenas o que você está fazendo. Pergunte também: o que está consumindo sua atenção? Porque atenção é vida. Você troca pedaços da sua existência por aquilo que observa. Uma hora não volta, um dia não volta, um ano não volta. Por isso, proteja sua atenção. Kakar, a repetição cria padrões. Aquilo que você faz ocasionalmente possui menos força do que aquilo que repete. Uma caminhada não transforma completamente seu corpo, mas centenas podem transformar. Guardar dinheiro uma vez não muda sua vida financeira. Transformar isso em hábito pode mudar. Estudar inglês durante 20 minutos não produz fluência. Repetir durante anos pode produzir. Um vídeo talvez não construa um canal. Centenas podem construir. Uma venda não constrói uma empresa. Um processo repetível pode construir. Uma afirmação isolada também não é uma fórmula mágica, mas utilizar palavras para direcionar pensamentos, combinadas com comportamento coerente, pode ajudar você a manter determinada direção. Então experimente começar seus dias lembrando a si mesmo: eu tenho capacidade de aprender. Eu posso melhorar. Eu não preciso repetir para sempre os mesmos erros. Minha situação atual não define obrigatoriamente meu futuro. Eu vou procurar oportunidades. Eu vou agir. Eu vou aprender com os resultados. Eu vou continuar evoluindo. Agora vem a parte indispensável. Levante e faça alguma coisa coerente com essas palavras. Essa é a diferença. Pensamento sem ação pode virar fantasia. Ação sem pensamento pode virar desperdício. Mas pensamento direcionado, planejamento, execução, avaliação e persistência formam uma combinação extremamente poderosa. Não espere sentir-se pronto. Você talvez nunca se sinta completamente pronto. A pessoa que começa uma empresa pela primeira vez não sabe tudo. Quem publica o primeiro vídeo não sabe tudo. Quem começa uma nova profissão não sabe tudo. Quem se muda para outra cidade não sabe tudo. Quem se torna pai ou mãe não sabe tudo. A vida não entrega certificados de preparação antes das grandes experiências. Você aprende caminhando. É claro que determinados riscos exigem planejamento. Não abandone um emprego impulsivamente apenas porque ouviu um vídeo motivacional. Não coloque todo o seu dinheiro em um investimento que não compreende. Não tome decisões financeiras gigantescas movido por emoção. Não confunda coragem com imprudência. Coragem é agir apesar do medo depois de avaliar aquilo que precisa ser avaliado. Imprudência é ignorar consequências.
A prosperidade sustentável precisa de inteligência. Você quer construir alguma coisa que permaneça, e aquilo que permanece costuma precisar de fundação. Você não precisa mudar tudo hoje. Essa talvez seja uma das melhores notícias deste vídeo. Você não precisa resolver sua vida inteira nesta quinta-feira. Precisa começar a modificar a trajetória. Imagine 2 navios partindo do mesmo ponto com uma diferença mínima de direção. Nas primeiras horas estarão próximos. Depois de muitos quilômetros, poderão terminar em lugares completamente diferentes. Pequenas mudanças mantidas durante tempo suficiente produzem grandes distâncias. Leia 10 páginas por dia. Caminhe regularmente. Economize uma porcentagem. Estude 30 minutos. Aprenda uma ferramenta. Faça uma ligação. Produza alguma coisa. Melhore seu trabalho. Durma um pouco melhor. Organize suas contas. Pare de comprar para impressionar pessoas. Afaste-se de uma discussão inútil. Comece aquela ideia pequena, depois repita. Existe prosperidade escondida na consistência, não apenas financeira. Prosperidade de saúde, de conhecimento, de relacionamento, de paz, de autonomia, de possibilidades. O dinheiro responde a valor. Se você deseja mudar sua realidade financeira, existe uma pergunta prática que vale ouro. Como posso aumentar o valor que entrego? Dinheiro circula por diversos mecanismos, mas no trabalho e nos negócios existe frequentemente uma relação importante entre valor percebido e recompensa. Aprenda algo difícil, resolva problemas, faça melhor, faça mais rápido, comunique melhor, venda melhor. Atenda melhor. Crie, desenhe, ensine, conserte, organize, programe, cozinhe, construa, edite, negocie. Existem milhares de maneiras de produzir valor. A tecnologia está eliminando determinadas tarefas e criando outras. A inteligência artificial está mudando profissões. Algumas atividades diminuirão, outras nascerão. O indivíduo que espera o mundo parar para finalmente se sentir seguro pode esperar para sempre. O mundo sempre esteve mudando. A máquina a vapor mudou trabalhos. A eletricidade mudou trabalhos. O automóvel mudou trabalhos. O computador mudou trabalhos. A internet mudou trabalhos. Agora a inteligência artificial está fazendo o mesmo. Não lute contra o fato de que o mundo muda. Aprenda a navegar pela mudança. Pergunte, como posso utilizar isso? Que oportunidade está surgindo? Que habilidade humana continuará valiosa? Como posso combinar minha experiência com novas ferramentas? Essa é mentalidade de adaptação. E adaptação é uma das grandes formas de sobrevivência econômica. A sua nova realidade precisa de uma nova rotina. Não adianta desejar uma vida diferente e entregar todos os dias exatamente ao mesmo padrão. Observe amanhã. Que horas você acorda? Qual é a primeira coisa que faz? Quanto tempo passa no telefone? Quanto tempo trabalha concentrado? Quanto tempo aprende? Quanto dinheiro gasta sem necessidade? Com quem conversa? O que assiste? Como reage diante de um problema? Sua realidade é parcialmente construída por essas pequenas repetições. Não subestime o ordinário. Grandes destinos são frequentemente construídos em dias aparentemente comuns. Não existe música épica tocando. Ninguém aplaude. Você simplesmente senta e trabalha. No outro dia, trabalha novamente. Depois, novamente. Essa parte quase nunca aparece nos vídeos sobre sucesso, mas é onde muito sucesso nasce. Decida quem você será quando der errado. Todo mundo gosta de imaginar quem será quando der certo. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Quem você será quando der errado? Porque alguma coisa dará errado. Você perderá alguma oportunidade, cometerá algum erro. Alguém recusará sua proposta. Um projeto pode fracassar. Uma estratégia pode deixar de funcionar.
E então, você vai abandonar tudo ou vai estudar o resultado? Napoleon Hill colocou a persistência entre os elementos fundamentais da realização, justamente porque o caminho raramente acontece em linha reta. A derrota temporária possui informação. Ela pode revelar uma deficiência, um erro de estratégia, falta de preparo, um mercado ruim, uma comunicação ruim, um momento inadequado, ou simplesmente algo que precisa de mais tempo. O importante é não transformar todo obstáculo em profecia. Não funcionou desta maneira. É diferente de nunca funcionará. Mantenha essa diferença. Imagine, mas depois construa. Feche os olhos por alguns segundos quando terminar este vídeo. Imagine uma versão melhor da sua vida. Não precisa ser uma fantasia extravagante. Imagine paz financeira, contas organizadas, uma reserva, um trabalho que faça sentido, um projeto crescendo, sua família mais tranquila, seu corpo mais saudável, sua mente mais disciplinada. Imagine. Agora abra os olhos e pergunte: qual comportamento daquela pessoa eu consigo praticar hoje? É aí que a visualização encontra o mundo real. Talvez aquela versão de você controle melhor os gastos. Faça isso hoje. Talvez estude hoje. Talvez produza hoje. Talvez caminhe hoje. Talvez converse com respeito. Faça isso hoje. Você começa a construir a pessoa antes de possuir todos os resultados daquela pessoa. Isso muda muita coisa. Sua vida não precisa terminar como começou. Existem pessoas que começaram com recursos mínimos e construíram muito. Existem pessoas que possuíam recursos enormes e perderam tudo. O começo não determina automaticamente o final. E o momento atual também não. Enquanto existe capacidade de aprender, decidir e agir, existe espaço para transformação. Talvez você tenha 20 anos, talvez 40, talvez 60, talvez mais. A pergunta útil não é quanto tempo eu perdi, é o que vou fazer com o tempo que ainda tenho. Porque esse tempo ainda pode carregar experiências extraordinárias. Não espere autorização. Não espere que todas as pessoas acreditem. Nem todos compreenderão aquilo que você deseja construir. Você precisa aprender a caminhar sem aplauso. Existe uma fase em quase todo projeto em que ninguém percebe, ninguém comenta, ninguém compra, ninguém compartilha, ninguém acredita. É justamente nessa fase que sua convicção será testada. Continue aprendendo, continue corrigindo, continue construindo. E tenha maturidade para mudar quando os fatos mostrarem que precisa mudar. Persistência e flexibilidade podem andar juntas. A decisão começa agora. Talvez você tenha chegado a este vídeo esperando alguma mensagem extraordinária. Então guarde esta. Você não precisa aceitar sua realidade atual como versão definitiva da sua história. Você pode começar a modificá-la. Não por mágica, não pela negação dos problemas, não fingindo que tudo está perfeito, mas modificando aquilo que está ao seu alcance, seu pensamento, suas escolhas, seu conhecimento, sua disciplina, seu ambiente, seus hábitos, sua relação com o dinheiro, sua capacidade de produzir valor, sua disposição para aprender, sua persistência, sua maneira de reagir. Uma mudança alimenta outra, e depois outra, até que, em algum momento, você olha para trás e percebe: eu realmente não sou mais aquela pessoa. E talvez essa seja uma das formas mais profundas de mudar a realidade. Primeiro você modifica padrões internos. Depois, começa a tomar decisões diferentes. Decisões diferentes geram comportamentos diferentes. Comportamentos diferentes, repetidos por tempo suficiente, aumentam a possibilidade de resultados diferentes. Não espere o primeiro dia do mês. Não espere segunda-feira. Não espere o próximo ano. Escolha uma coisa. E comece hoje. Antes de terminar,
Eu quero agradecer novamente a você que permaneceu comigo até aqui. Obrigado por fazer parte deste canal. Obrigado aos inscritos antigos e também a você que chegou recentemente. E lembre-se, em breve teremos novidades sobre nossa nova área de membros. Estamos preparando essa nova etapa para fortalecer ainda mais nossa comunidade e nosso trabalho. E quero reforçar também aquilo que expliquei durante o vídeo. Neste momento, o canal está sem monetização, mas nosso trabalho continua. Os vídeos continuarão. A produção continuará. A mensagem continuará. Eu deixei o Pix na descrição e no comentário fixado para quem espontaneamente quiser e puder ajudar na manutenção deste trabalho. Pode ser qualquer valor, não existe obrigação. Se você não puder contribuir financeiramente, está tudo bem. Assistir aos vídeos, comentar e compartilhar já é uma maneira importante de fortalecer o canal. Para quem puder ajudar pelo Pix, fica aqui a minha gratidão. E talvez a própria história deste canal, neste momento, seja um lembrete da mensagem de hoje. Uma circunstância mudou. Mas isso não significa que o propósito precisa terminar. A realidade de hoje não precisa ser a realidade de amanhã. E eu quero terminar pedindo que você escreva nos comentários uma frase simples. Eu posso mudar minha realidade. Não escreva como uma promessa vazia. Escreva como um compromisso. Um compromisso de pensar melhor, escolher melhor, aprender, agir, corrigir, persistir e construir. Napoleon Hill dedicou grande parte de sua obra à ideia de que aquilo que a mente consegue conceber e acreditar pode orientar o ser humano na direção da realização. Mas lembre-se, a mente aponta, a decisão inicia, a ação constrói e a persistência mantém você caminhando. Sua próxima realidade não precisa nascer amanhã. Ela pode começar a ser construída hoje. Você pode mudar sua realidade. Comece mudando aquilo que está ao seu alcance e continue. Até o próximo vídeo.